Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos fazendo uma série de vídeos por aqui a respeito das emoções mais intensas ou explosivas das crianças, dos bebês também. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de estratégias práticas para a gente ajudar a nossa criança a se acalmar diante dessas emoções mais explosivas. Se você não viu ainda os outros vídeos, é importante que você veja. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo. Dá uma olhada lá, são vídeos curtos onde a gente vai falando a respeito das emoções, de como as emoções funcionam e de estratégias mesmo importantes pra gente se lembrar nesses momentos dessas emoções mais intensas, né? As chamadas birras ou o choro incontrolável, as emoções de fato mais explosivas. E eu quero começar no vídeo de hoje falando a respeito dos bebês ou as crianças menores de 4 anos de idade. E por que quando a gente vai falar a respeito de acalmar, né, de ajudar a nossa criança, o nosso bebê a se acalmar, a gente precisa fazer essa divisão aí de idades. Porque as crianças até cerca de 4 anos de idade, elas não têm desenvolvida ainda a capacidade de regulação, de autorregulação emocional. Porque a área do cérebro que é responsável por essa habilidade, que é o córtex pré-frontal, ele só vai começar a se desenvolver mesmo, a amadurecer ali por volta dos 4 anos de idade. E é um desenvolvimento lento, tá? É importante lembrar isso. Ele começa ali a acontecer, a se desenvolver, né? A maturar por volta dos 4 anos de idade, e ele só vai atingir ali a maturidade mesmo por volta dos 25 anos de idade. Então, é um desenvolvimento lento mesmo. Então, quando a criança ainda não tem essa capacidade, né, essa habilidade de se autorregular, ou seja, antes ali dos 4 anos de idade mais ou menos, ela depende exclusivamente da gente, do adulto ali de referência de apego seguro para ela, para se acalmar, né, para regular as emoções. Ela não se autorregula, ela se regula através de nós. É a gente que vai fazer esse papel, que vai desempenhar essa função para a criança nessa idade. Por isso que é importante a gente lembrar que não é saudável a gente deixar um bebê, uma criança chorando sozinho ali para se acalmar sozinho, porque ela não vai se acalmar, ela vai desistir, né? Ela vai acabar parando de chorar em algum momento, sim, mas é porque ela desistiu de pedir a nossa ajuda, ela desistiu de pedir socorro, né? De pedir por essa regulação, né? Por esse auxílio que de fato ela precisa ali naquele momento. E quando ela chega a esse ponto de desistir de pedir a nossa ajuda, significa que ela já atingiu um nível de estresse muito acima, ali, muito elevado, além da capacidade dela de lidar com isso também, de lidar com esse estresse, que é o que a gente chama de estresse tóxico, que é bem prejudicial mesmo ali, não só para o desenvolvimento das emoções da nossa criança, mas para o desenvolvimento como um todo mesmo. E esse até é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Então, basicamente, a gente precisa saber que não é saudável a gente deixar uma criança chorando sozinha ali. A gente, de fato, precisa agir, estar presente ali com disponibilidade física mesmo e emocional para ajudar a nossa criança a se acalmar. E também não vai adiantar muito ali a gente ficar dando sermão para a criança, ficar dizendo que não precisa chorar ou até mesmo punir a criança pelo que ela tá sentindo, né? Pela emoção dela, porque ela simplesmente não tem ferramentas nem para compreender o que está acontecendo, o que é que ela está sentindo, e nem para lidar com aquilo, né? Não é o nosso discurso ou a nossa punição, não é a gente dizer para a criança que ela não precisa chorar, que ela não precisa sentir aquilo. Não é isso que vai fazer, que vai ajudar a nossa criança a se acalmar de fato. Mas o que é que a gente pode fazer então? Lembrando que eu vou começar pelas crianças abaixo dos 4 anos de idade, tá? E depois a gente vai falar também das crianças maiores. Mas começando por aqui então, para as crianças até ali cerca de 4 anos de idade, a primeira e mais eficaz, a principal estratégia que a gente pode usar para ajudar a nossa criança a se acalmar nesses momentos é acolher e manter contato físico mesmo com ela, ou seja, abraçar, dar colo, balançar, ninar a nossa criança, dançar juntinho ali. Tudo isso, né, o acolhimento, a validação do que ela está sentindo e também o contato físico são as formas mais eficazes de ajudar a nossa criança a recuperar o equilíbrio emocional. A troca sensorial que acontece ali no contato pele a pele, né, no colo, na troca afetiva com a criança, isso é muito regulador mesmo emocional para a criança pequena. Então, sempre essa vai ser a primeira estratégia que a gente vai tentar utilizar ali com a nossa criança nesses momentos de emoções mais explosivas. Se a criança ainda é amamentada, essa também é uma ótima estratégia para esses momentos. A amamentação, ela também é muito reguladora das emoções e sim, a gente pode amamentar no momento das explosões emocionais, das emoções intensas, se a nossa criança aceitar, né? E se for o caso por aí de você amamentar a sua criança
use a amamentação a favor de vocês nesse momento. E eu sei que talvez você possa estar pensando aí, mas será que se eu acolher, se eu der colo para minha criança quando ela tá numa explosão emocional, uma emoção intensa, um momento de birra, por exemplo, isso não vai se acostumar mal a minha criança? E não, emoções são diferentes de comportamentos. Quando a gente acolhe uma emoção, por exemplo, eu vou até citar uma situação aqui pra gente conseguir ilustrar bem isso. Se a criança tá chorando porque de repente queria levar pra casa dela um carrinho que é do amiguinho dela e ela não pode levar e naquele momento ela explode porque ela queria muito aquilo e ela não pode, isso não significa que a gente vá dar o carrinho, vai tirar o carrinho do amiguinho e dar pra ela, entregar pra ela ali, né, mesmo não podendo, né? Essa é a ação ali, ela realmente não vai poder aquilo. Agora, a gente acolher a emoção da criança significa que a gente entende que ela tá chateada, que ela tem o direito de ficar chateada porque ela não pode ter aquilo, né? Porque aquilo não é possível no momento. E a gente acolher isso é a gente ajudar a criança a entender que mesmo que ela não possa, mesmo que ela se frustre, né? Mesmo que algumas coisas desagradáveis aconteçam, ela sempre vai ter um porto de segurança para o que ela está sentindo, para aprender a lidar com o que ela está sentindo, né? Então, acolher emoções, acolher sentimentos, não é acostumar mal, é a gente ajudar a nossa criança a lidar com aquilo, a enfrentar aquilo, né? A passar por aquilo de uma maneira mais saudável, né? Não significa que a gente de fato vai fazer aquilo, vai deixar a criança fazer aquilo que não pode, né? Ou aquilo que é perigoso para ela. Então, emoções são diferentes de comportamentos e esse também é um assunto para um outro vídeo, a gente vai se aprofundar ainda melhor nisso também. A próxima estratégia para esses momentos, né, de emoções intensas, explosivas, é a gente desviar o foco da nossa criança, né? O foco de atenção da criança. E veja bem, isso não significa evitar que a criança sinta, né? Então ela caiu, se machucou, isso não significa a gente ir lá e pegar e dizer que não foi nada, né? Que ela não precisa chorar e já distrair para ela nem chorar, né? Para ela nem sentir aquilo, para ela nem vivenciar aquilo. Não significa isso, né? No primeiro momento a gente sempre vai acolher e vai validar aquilo que a criança está sentindo, né? Então se ela explodiu, se ela tá ali vivendo uma emoção intensa, a gente acolhe, a gente valida, a gente naturaliza, né? Que a criança tá sentindo aquilo, que ela pode sentir aquilo sim, mas mesmo acolhendo, talvez isso não seja o suficiente para que a criança consiga se acalmar. E às vezes a gente continua com a criança ali no foco da situação que causou aquela tensão toda, aquela explosão emocional. E aí que entra essa dica, a gente pode desviar o foco de atenção da nossa criança para outra coisa, para outra atividade, para outra situação, tirar ela ali daquele ambiente, daquela situação que causou o estresse e buscar outra coisa assim. Porque a criança pequenininha, ela não tem ainda ferramentas para lidar de fato com aquela situação e também às vezes a gente fica tentando ensinar a criança a lidar com aquilo ali, a lidar com aquela situação, né? Então às vezes ela queria algo emprestado ali do coleguinha, do priminho, enfim, e não deu, ela não pôde ter e a criança ficou estressada e o outro ficou estressado e a gente fica ali tentando fazer com que as crianças aprendam, né, a lidar com aquela situação e isso não vai acontecer, especialmente abaixo dos 4 anos de idade, isso só vai causar mais estresse ainda, porque as crianças não têm as habilidades necessárias para conseguirem lidar com esse tipo de situação, para compreender de fato esse tipo de situação. Então só é um estresse desnecessário mesmo. E essa dica de desviar o foco, desviar a atenção para outra coisa, para outra situação, para outra brincadeira é muito valiosa para as crianças nessa faixa etária. Outra dica importante é a gente lembrar que a nossa calma, a nossa tranquilidade, o nosso tom de voz mais baixo, isso vai acalmar e tranquilizar a criança também. É o efeito ali, é a atuação dos nossos neurônios espelho. Isso significa que se a gente baixar o tom de voz, se a gente respirar intencionalmente, repetidas vezes na frente da criança, se a gente manter a tranquilidade, manter as nossas ações, a nossa postura, os nossos gestos mais tranquilos, a criança provavelmente vai querer repetir aquilo também. Ela vai em algum momento parar para observar a gente e ela provavelmente vai repetir aquilo e vai acabar se acalmando também. Se a gente estiver também alterado, estressado, agitado, falando alto, gritando, sem respirar ali, a criança vai continuar tão estressada ou até mais ali, e as emoções realmente vão ficar mais difíceis de serem reguladas, de serem tranquilizadas. Então, usem e abusem dos neurônios espelho, né? Nossa calma, nosso tom de voz baixo, a respiração mesmo intencional para a criança ver e repetir nessa idade aí, até os 4 anos de idade mais ou menos, já ajudam muito mesmo com as crianças mais novinhas. E agora eu quero falar com vocês a respeito das crianças mais velhas, né? Então, a partir aí de 4 anos, cerca de 4 anos de idade,
as crianças já começam a desenvolver, então, essa capacidade, né, essa habilidade de autorregulação emocional, mas é muito importante a gente frisar, a gente reforçar muito que a partir dessa idade a criança está só começando a desenvolver essa habilidade, né? Ela só vai realmente atingir maturidade aí na vida adulta, ali por volta dos 25 anos de idade. Então é de fato um desenvolvimento lento, então cuidado com as expectativas. Todas essas dicas anteriores, né, para as crianças mais novas continuam valendo aqui também para as crianças mais velhas, mas agora a gente também consegue começar a utilizar com as crianças maiores algumas estratégias lúdicas, né, para incluindo aí no dia a dia, no cotidiano da criança, porque agora ela já começa a compreender melhor que aquilo que ela está sentindo é uma emoção, é um sentimento. Antes disso, ela não tinha nem noção disso, né? Ela sentia ali o incômodo, as sensações corporais, mas ela não fazia ideia de que aquilo que ela estava sentindo era uma emoção, era um sentimento, era uma forma de sentir. Agora ela já tem uma compreensão maior com a nossa ajuda, claro, né, com o nosso guia aí, ela vai compreendendo que o que ela sente é uma emoção, qual emoção que é, a partir também da relação com a gente, de como a gente vai ajudando a criança a identificar isso durante as situações ali e a nomear também o que ela está sentindo. Então essas estratégias mais práticas é importante a gente lembrar de incluir com frequência no cotidiano, não só nos momentos de explosão emocional, né? Quando a criança já está vivenciando ali a emoção intensa, porque provavelmente não vai funcionar, não vai dar certo. A criança precisa praticar, né, que esse tema das emoções, as emoções mesmo, sejam algo conhecido ali, algo familiar para ela no dia a dia, para que nesses momentos mais intensos, mais desafiadores, ela consiga se lembrar disso, né, dessas estratégias, desses recursos, com mais facilidade, porque aquilo já faz parte, já foi treinado, já foi visto antes, já é conhecido para ela. E a primeira estratégia lúdica que a gente pode utilizar com a nossa criança é ensinar a rugir como um leão ou a gritar como um dinossauro nos momentos de raiva, né, de emoções mais intensas e difíceis de controlar. Ao contrário do que a gente imagina, gritar não é ruim. O grito, ele de fato ajuda a colocar para fora ali o que a gente está sentindo, né? Não só a criança, pra gente também isso funciona. E aos poucos a gente vai entendendo ali o que é socialmente aceito, tolerado e o que não é, e os momentos onde a gente pode se utilizar dessas estratégias, né? A gente, quando adulto, por exemplo, a gente grita no travesseiro, né? Ou numa toalha, né? Uma peça de roupa, enfim, a gente usa também essas estratégias de gritar, de tentar colocar pra fora dessa forma. E pra criança, sim, isso pode ser uma ótima estratégia lúdica e até mesmo pode ser usado pra gente redirecionar outros tipos de comportamentos que não são tão saudáveis ou não tão adaptativos assim, como quebrar coisas, né, bater em alguém, porque de fato em algumas situações a criança não consegue controlar a intensidade daquela emoção e ela acaba destruindo, jogando coisas, né, batendo em alguém, se batendo, se machucando. Então, rugir como um leão, imitar um dinossauro, né, colocar aquele sentimento, aquela emoção, aquela raiva pra fora nesse formato lúdico, né, e bem ilustrativo, é algo que a gente pode treinar no dia a dia com a criança. E aí no momento da emoção intensa a gente lembra a criança, né, a gente recorda ela, vamos rugir como um leão, né, eu acho que você tá com muita raiva agora, e se a gente imitasse um dinossauro bem feroz, né, bem bravo, como que a gente pode fazer? E só aquilo já pode ajudar bastante a aliviar a tensão ali, a emoção intensa da nossa criança naquele momento. E aqui com as crianças maiores a gente também pode se utilizar dos neurônios espelho, a gente pode lembrar a nossa criança de respirar, e isso inclui no dia a dia, né, no cotidiano, a gente fazer com ela ali alguns exercícios de respiração. Um bem bacana é a gente inspirar o ar como se a gente estivesse cheirando uma florzinha e soltar o ar como se a gente estivesse apagando uma velinha. Essa é uma estratégia que a gente usa bastante ali na terapia com as crianças. E na hora da emoção intensa, isso pode ajudar a criança a voltar à concentração, a voltar à atenção para a respiração, né, e desviar um pouco o foco daquela intensidade, daquela explosão emocional. Então a gente treina com a criança no dia a dia alguns exercícios como esse. Eu também posso fazer um outro vídeo, né, só com ideias de exercícios de respiração para ajudar nesse momento também com a criança, né, a se lembrar de respirar, de voltar ali o foco, a atenção para a respiração. E como isso já vai ser conhecido para a criança, né, a gente já vai ter incluído ali nas brincadeiras, nas atividades com ela
no cotidiano, na hora da emoção intensa, a gente pode lembrar a nossa criança, né? Vamos fazer um exercício de respiração? Eu faço junto com você, né? Ou eu faço e você me imita, né? Você repete, e a gente pode incluir essa estratégia aí para esses momentos também. A próxima estratégia também funciona para as crianças mais novinhas, mas a gente pode incluir aqui de forma lúdica para as crianças acima dessa idade, né, dos 4 anos de idade, que é convidar a criança para entrar no chuveiro ou na banheira para tomar um banho de fato ali. Por quê? Porque essa troca sensorial que acontece ali com a água morninha, né, o barulho do chuveiro e mesmo as brincadeiras que a gente desenvolve ali na hora do banho com a criança, tudo isso ajuda a criança a desviar o foco, né, a se acalmar, a regular as emoções, né, a voltar ali a concentração, a atenção para esse outro momento e de fato pode ajudar sim bastante a nossa criança a se acalmar. E no dia a dia, na hora do banho, a gente pode ir falando para a criança, né? Olha como o banho é gostoso, é relaxante, né? Ajuda a gente a ficar mais calminho, mais tranquilinho, mais relaxado. E aí, nos momentos, né, de emoções mais explosivas, a gente convida a nossa criança, olha, vamos entrar lá no chuveiro, né, na banheira, vamos tomar um banho, vamos tentar se acalmar lá. E muitas vezes a criança, já quando ela sente que ela vai ficando irritada, né, que ela está ali com as emoções à flor da pele, ela mesma acaba buscando por isso por si só ali, porque ela já sabe que aquilo faz bem para ela, que aquilo ajuda de fato ali a se regular, se autorregular. Essa próxima dica é muito legal pra gente ajudar a manter ali as emoções da nossa criança equilibradas no dia a dia, no cotidiano, durante as brincadeiras e também pra gente usar nos momentos em si, né, das explosões emocionais, das emoções intensas, que é ter alternativas pra jogar, pra bater, pra derrubar. Sabe quando a gente tá muito irritado e a gente tem vontade de bater no travesseiro, né, de jogar algumas coisas mesmo? A criança, ela também sente isso. A diferença é que ela tem muito menos controle dos impulsos, né? Ela tá só começando ali a desenvolver essas habilidades, essa percepção, e ela também não sabe pra onde direcionar adequadamente ali esse impulso, né? Essa vontade de bater, de jogar, de derrubar as coisas, quando ela sente isso, né? Quando ela sente essas emoções muito intensas, muito incontroláveis. Então é muito legal que a gente possa oferecer para a criança opções, né? Do que ela pode jogar, do que ela pode derrubar, do que ela pode bater, né? Então bater numa almofada, de repente, sim, num travesseiro, ou torres, né? Torres de copos, aquelas torres de brinquedos, né? De blocos de montar, que ela possa derrubar várias vezes, que ela possa montar e derrubar no cotidiano, né? De novo, para ela ir regulando as emoções, porque as crianças tem muito essa necessidade de derrubar coisas, de jogar coisas, né? Para poder, inclusive, regularem também as emoções, né? É uma das habilidades que a criança treina durante essas atividades mais brutas, assim, né? Esses movimentos mais brutos, mais bruscos também. E outras alternativas, como jogar bolinhas, né? Bolas mais pesadas, bolas mais leves, coisas que ela de fato possa atirar e jogar ali no dia a dia e também nos momentos em si de explosões, né? Então vamos lá fora jogar uma bola bem forte, né? No chão, na parede. Vamos pegar uma almofada e jogar bem longe, atirar o mais longe que você conseguir. Vamos apertar uma almofada com toda a força, né? Porque a criança de fato tem aquilo, né? Tem aquele impulso de força, aquela vontade de canalizar ali de alguma forma com o corpo, com os movimentos dela, aquela intensidade toda emocional naquele momento. Então é legal sim a gente incluir, apresentar para a criança opções de coisas que ela possa direcionar esse ímpeto, essa energia nesses momentos. E ainda falando de movimentos corporais ali, né, do gestual mesmo, na expressão das emoções, na canalização, na regulação das emoções, é importante a gente oferecer para a criança movimentos como dançar, pular, rodopiar, porque esses são movimentos que ajudam no equilíbrio ali do nosso sistema vestibular, que é como se fosse uma conversa entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Isso ajuda na regulação mesmo das emoções e é muito importante a gente incluir isso de fato também no cotidiano da criança, né? Essa é uma das razões pelas quais as crianças pequenas têm tanta necessidade de movimento, de se movimentarem mesmo, de correr, pular, rodopiar, dançar, mas para os momentos também de explosão emocional, isso pode ajudar bastante, né? A gente segurar a nossa criança no colo, dançar, rodopiar com ela, né? Ou pular bem forte mesmo, a gente pode sugerir, né, para nossa criança, se a gente pulasse bem forte várias vezes, né? Isso ajuda a nossa criança a liberar essa energia, a canalizar essa tensão toda emocional no corpo, né? Na expressão corporal. A próxima estratégia é a gente oferecer para nossa criança, montar junto com ela, na verdade, um cantinho da calma, que é um cantinho ali onde a criança mesmo vai ajudar a selecionar
alguns elementos, algumas coisas que são conhecidas para ela, que ajudam ali a acalmar, né, a se regular no momento de emoções intensas, né, que aquela criança já sabe ali que funcionam para ela, né, que são legais, que são positivas para ela nesses momentos. E muita atenção, gente, o cantinho da calma não é o cantinho do pensamento, não tem nada a ver, a gente não pode usar esse cantinho como forma de punição, né, então você tá muito bravo, então vai lá e fica lá no seu cantinho, né, fica lá sozinha, muito pelo contrário. A gente pode ir junto, pode estar junto com a criança ali na hora de buscar por esse cantinho, né? No momento de uma explosão emocional, de uma emoção ruim, de uma emoção difícil, até mesmo de uma tristeza, de uma frustração. E normalmente a própria criança busca por esse cantinho porque ela ajudou a montar, porque ela já sabe que ali vão ter coisas, vão ter elementos que vão ajudar, né, ela a voltar ali a concentração, o foco, a respirar, a se acalmar de fato. Ou se a criança não se lembrar na hora, a gente pode convidar a nossa criança, né? Aí se a gente fosse lá pro cantinho, né, pro seu cantinho da calma, para você respirar um pouco, para você se acalmar um pouco, o que você acha? E aí se a criança quiser que a gente continue ali, a gente continua, ou se ela quiser ficar sozinha, a gente também respeita isso, né, respeita essa vontade. E o que a gente coloca ali nesse cantinho? Então, de novo, vão ser elementos que a criança vai ajudar a escolher ali, mas podem ser livros, né, que falem a respeito de emoções, ou livros que a criança goste, né, que ajudam mesmo ela a se concentrar, ela a respirar, ela a se acalmar. Pode ter também aquelas bolinhas de apertar, sabe, que ajuda a gente também a fazer um movimento ali com as mãos, né, de enrijecer e relaxar. E isso ajuda de fato a gente a se tranquilizar nesses momentos de estresse, né. A gente pode colocar também potinhos da calma, garrafinhas sensoriais, né, garrafas da calma. A gente sempre fala bastante por aqui a respeito desses elementos, do quanto eles ajudam a criança a se acalmar, a equilibrar as emoções. Almofadas, bichinhos que a criança goste, né, coisas mais silenciosas, né, coisas que de fato vão lembrar a nossa criança de respirar, de ficar um pouquinho ali, de se concentrar, e que ela se sinta de fato acolhida ali, né, que ela se sinta à vontade para estar ali. A gente pode até falar também em um outro vídeo, em um outro momento, só a respeito de como montar, né, de como criar um cantinho assim da calma para ajudar a nossa criança a relaxar, a se tranquilizar nesses momentos, ou sempre que ela quiser ir para lá também, sempre que ela quiser estar lá. É para ser um ambiente, um cantinho acolhedor. E finalmente eu quero reforçar que a melhor das melhores das estratégias sempre vai ser o acolhimento, a validação, o colo e o contato físico. Claro que a gente tem que respeitar as preferências e a personalidade da nossa criança, né? Porque nem todas as crianças gostam, né? Vão preferir ter contato nesse momento, receber um abraço. Algumas vão querer um certo distanciamento mesmo, ficarem mais sozinhas, né? Não vão tolerar ali abraço, né? Nem colo, nem outros tipos de contato, e tudo bem também. Mas o mais importante é ela perceber, né? A gente demonstrar para ela a nossa disponibilidade física, emocional, que a gente compreende, que a gente valida as emoções, que a gente tá ali, né? Ainda que ela esteja frustrada, ainda que ela esteja com raiva, ainda que ela esteja triste, que ela tem o direito de sentir aquilo, né? De sentir aquelas emoções, e que a gente tá ali para ajudar a lidar com aquilo, para encontrar ferramentas, para encontrar estratégias, e que todas as emoções, que todos os sentimentos são saudáveis. E é justamente isso que vai ajudando a nossa criança a ter uma relação também saudável com as suas próprias emoções, um verdadeiro desenvolvimento emocional mais saudável para as nossas crianças. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Deixem aqui, né, nos comentários se vocês gostaram, se essas dicas ajudaram você, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui para mim também, que a gente vai conversando. Um beijo e até o próximo vídeo.